trabalhei 10 anos numa multinacional inglesa, mas sempre cozinhando. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu me apaixonei por esse lifestyle saudável. Engraçado que na época ser saudável era tomar suco de laranja, pão francês sem miolo, queijo branco e peito de peru. Um conceito totalmente distorcido de hoje, diferente. E fui me apaixonando por esse universo saudável. Vim para São Paulo com aquela coisa na mente, eu não vou me render a essa mood paulista de happy hours diárias. Vamos lá, quando a pessoa fala detox, ela fala detox para liberar toxinas, desinflamar o corpo, consequentemente você resgata funções vitais. E aí quando a gente fala de funções vitais, número 1, que pra gente, homem não é muito problema, mas pra mulher é movimentação intestinal, por exemplo. Mulher chega a ficar às vezes 3, 4 dias com o intestino preso e acha que aquilo é normal. E na verdade isso não é normal. O normal é você ir uma vez por dia. Alimentação saudável, hoje, em todos os lugares que você tem passado, você vê que é algo mais concreto? Existe uma consciência maior ou ainda é meio que moda, IP? Não, cara. Eu me lembro há 11 anos atrás de eu estar na frente da TV num sábado de manhã. Tem um programa que eu gostava muito, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu acho. E aí lá falou que nós estávamos na época da informática e entraríamos na época do bem-estar. Cara, eu acho bem importante, engraçado que até ontem eu tive um encontro com várias mães e elas falando, você precisa criar um programa para educação, para alimentação dos filhos e tal, porque na verdade essa coisa da comida na lancheira ficou muito estigmatizada a comida fast food, né? Porque é muito mais fácil, você vai ali, compra, bota na lancheira e tá pronto. E na verdade eu acho que a educação alimentar ela vem do berço. Lidou, pra gente finalizar, fala um pouquinho da sua agenda daqui pra frente, os projetos. Cara, meu foco de projeto hoje está sendo meu livro, que vai ser lançado em breve. Que legal, hein? A gente está finalizando e eu estou meio submerso nisso. Nunca pensei que escrever 80 receitas fosse tão trabalhoso. Até porque eu tenho uma cozinha muito autoral, assim, eu gosto... No meu dia a dia eu não sigo receita, eu vou cozinhando de acordo com o meu humor e o que está na minha memória ali. Então foi um desafio para mim, mas o livro já está pronto. O Arco Bagagens de hoje tem a honra de receber o chefe internacional IP Aranha para falar um pouquinho sobre alimentação natural e, na verdade, sobre toda a trajetória do IP, que não começou na culinária. Não. Aliás, uma coisa bem diferente, que foi a formação em Direito. É isso. Conta pra gente como é que se deu início a essa transformação, IP. Na verdade, eu venho de uma família de advogados, né? Mas, ao mesmo tempo, fui criado no interior, com esse contato com natureza, animais. Meus pais têm fazenda no Rio Grande do Sul, então eu sempre tive essa influência, quer queira, quer não queira, do natural, do saudável, enfim. E eu tive uma influência dentro da minha casa, que eu carinhosamente chamo de mãe preta, que é a senhora que me criou dentro de casa e ficou 30 anos comigo. E ela era a melhor cozinheira que eu já conheci e analfabeta, então sempre me instigou muito ao longo desses anos que ela cuidou de mim, enquanto eu ainda era criança e adolescente, o quanto ela cozinhava bem, sem conseguir ler e sem ter acesso a vídeos, e como a gente tem hoje internet e tal. Então isso é uma coisa que sempre me instigou e sempre me fez estar muito próximo dela. E como eu falei, minha família é uma família de advogados, vem desde o Oswaldo da Aranha, meu tio-avô, meu pai, e eu resolvi seguir a linha para agradar, né? Acho que isso acontece com muita gente e, na verdade, fiz carreira corporativa, trabalhei mais de 15 anos como advogado, trabalhei 10 anos numa multinacional inglesa, mas sempre cozinhando. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu me apaixonei por esse lifestyle saudável. Engraçado que na época ser saudável era tomar suco de laranja, pão francês sem miolo, queijo branco e peito de peru. Um conceito totalmente distorcido de hoje,
diferente. E fui me apaixonando por esse universo saudável. Vim para São Paulo com aquela coisa na mente, eu não vou me render a essa mood paulista de happy hours diários. E aí comecei a estudar um pouco mais de culinária saudável e me apaixonei pelo universo. Em algum momento da minha vida, eu estava trabalhando já como gerente jurídico, já tinha feito toda a carreira corporativa e me perguntaram, e estava em frente à Marginal Pinheiros, e eu pensei, o que eu estou fazendo para seguir meu sonho? Nada. E aí eu fui trabalhar em 2 restaurantes em São Paulo. Le Manjou, onde eu fiquei 8 meses trabalhando com o Renato Calef, que foi o primeiro restaurante com certificação orgânica no Brasil, e a Chef Bel Coelho, que é uma outra linha de culinária, mas que já foi o melhor chefe do Brasil, enfim, e tem uma linha totalmente contemporânea e que hoje mudou muito a culinária dela, resgatando essa coisa dos alimentos naturais, alimentos do Brasil. Só um porém. Claro. Quando você começou de fato a querer migrar, transformar a sua vida para a culinária, você já tinha essa vocação pro orgânico ou não? Não, na verdade o orgânico ele entrou muito na minha vida exatamente por essa influência do meu contato com o Renato. É óbvio que eu tive esse contato na infância, porque nós tínhamos horta, eu colhia lá e comia e tal, mas era diferente, né? Realmente o orgânico me chamou muita atenção por ter trabalhado no Le Manjou, e depois quando o detox entrou na minha vida, que na verdade foi ao longo desse processo onde eu fiz esses estágios nos restaurantes, começou a surgir essa coisa da palavra detox. Eu falei, cara, o que é isso? E aí eu fui estudar, não tinha nada de bibliografia no Brasil ainda, e para fazer um detox você precisa consumir orgânicos. Não tem como ser uma coisa desvinculada. Eu consumia, mas num volume muito menor. Porque como eu sempre tive esse contato com natureza, horta, fazenda, eu sempre percebi a diferença, por exemplo, no sabor do produto. Mas assim, na minha concepção, como muita gente acha, não, porque o orgânico é feio, porque o orgânico, né, tem um formato que não é tão legal, é pequenininho, não sei o quê. Gosto duvidoso, sabores. Então, mas eu notava a diferença da qualidade do produto, então eu já consumi um pouco, até porque eu fui estudando, né, não foi uma hora para outra, então eu fui inserindo isso na minha vida. E acho que isso foi uma coisa muito legal nessa minha transição, porque não foi uma coisa que eu acordei, não, vou ser chefe. Eu fui construindo isso ao longo do tempo, tanto que eu cheguei a ficar 2 anos advogando e trabalhando como chefe concomitantemente. Eu acho que não é fácil, né, uma mudança tão rápida, né, para outros segmentos, também quando você tem uma formação, uma tradição familiar. Então foi também uma reconstrução interior, né? Total. Para poder se abrir para isso. Total. E teve algum momento, algum fator decisivo que, olha, realmente você enxergou, é realmente isso que eu quero fazer? Rogério, na verdade, na época, não. Na época foi isso, muito de me questionar o que eu estava fazendo para ser feliz, né? Ser feliz dentro do que eu gostaria de ser. E realmente eu me lembro quando eu contei para o meu pai que eu ia largar da advocacia para ser chefe de cozinha, ele ficou desesperado, meu filho vai passar fome. Mas você não quis testar aquelas facas gaúchas em você, não? Não, ele já estava lapidado já. Mas com o tempo eu fui percebendo, na verdade, que tudo isso estava muito entremeado, essa questão não só da decisão de ser chefe, mas de usar orgânicos, e o detox entrou na minha vida exatamente para mudar toda essa questão. Então o direito ele passou a ficar na retaguarda da minha vida, e eu fui deixando ele a ponto de hoje nem lembrar que eu fui advogado. Isso já faz quanto tempo? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Houve algum momento que você se arrependeu? Nenhum, pelo contrário. Hoje eu sou muito mais feliz, muito mais realizado, grato ao direito, porque eu não preciso contratar advogado para analisar meus contratos. Acho que direito é uma faculdade que todo mundo devia ter na sua trajetória aí. Acho que ajuda muito para a gente entender realmente o sistema, entender como é. Mas não, cara, eu acho que no momento que eu decidi esse é o meu sonho, eu fui. Óbvio que nunca é fácil, né? Mas ao longo da minha vida eu tive alguns momentos
e aí até quando se perguntou, teve algum momento, na verdade, na transição não, mas posteriormente eu tive um problema de saúde muito sério, onde aquilo fortaleceu muito. Você teve uma doença bem grave, né? Há 5 anos atrás eu tive uma tuberculose cerebral, que é muito raro, a mais rara de todas as tuberculoses, 87% das pessoas morrem. Então, cara, aquilo realmente me fez questionar muita coisa, tipo, por que eu, né? Acho que essa é a primeira pergunta quando a gente passa por uma coisa, seja um acidente, seja uma doença muito grave, por que eu? Pô, eu sou bom, eu tenho valores, eu tenho princípios, eu não faço mal para ninguém, por que eu? E aí você entende, na verdade, que a gente não tem domínio sobre nada disso e que tudo que acontece com você é porque você precisava passar por aquilo. Por incrível que pareça, você pode até achar que é mentira, mas hoje eu sou grato por ter passado por isso. E isso eu acredito 100%, que eu só estou aqui hoje conversando contigo porque eu já tinha esse pilar de alimentação saudável, exercícios e uma rotina muito, muito forte, assim. E por isso que eu estou aqui. Na verdade, se a gente pega o Liu Xing, que é o livro do Imperador Amarelo da China, que é o tratado de saúde mais antigo do mundo, Sim. Ele frisa muito a questão da alimentação, em todos os sentidos, e saúde como a nossa riqueza primordial e principal. Dessa doença, você vê também hoje o seu trabalho como uma missão? Total. É engraçado isso, porque é o que eu te falei, eu tive essa doença há 5 anos e claro que eu já entendi no que eu trabalhava, eu já sabia o que era detox, mas pós isso eu entendi o poder de cura que tem essa questão, não só da alimentação, porque também eu jogar toda a responsabilidade para a alimentação seria um equívoco da minha parte, até uma soberba, porque na verdade quando a gente pensa em saúde são pilares, né? É o pilar da alimentação, o pilar do mindset, o pilar do exercício físico, e você precisa preencher todos os pilares. Não adianta só ter alimentação saudável. É menos pior, mas você tem que ter esse conjunto. Se você tiver um conjunto equilibrado, e na verdade é isso que eu defendo dentro do meu universo da gastronomia, porque eu trabalho com orgânicos, eu trabalho com detox, meu programa é vegano, mas eu não defendo nenhum tipo de radicalismo. O que eu defendo dentro do meu universo é o equilíbrio. Onde você tem o equilíbrio de tudo, você é alimentação consciente. Muita gente me pergunta assim, quando eu vou palestrar, ontem mesmo eu fui dar uma palestra e a pessoa, mas você é vegano? E eu falei, não, eu não sou vegano, mas meu programa é. Por quê? Porque para fazer um detox você precisa tirar a proteína animal, porque a proteína animal ela tem muitos benefícios, mas ela acaba liberando toxinas no processo digestivo. E quando a gente pensa em detox, a gente pensa em corpo limpo, não pode ter toxina. Na verdade, quando você pensa em alimentação saudável, você pensa em exclusão de alguns alimentos. E quando a gente pensa em exclusão de alguns alimentos, você pensa em retirar alimentos inflamatórios, retirar industrializados. Entra a questão de orgânicos, porque já está mais do que comprovado quanto agrotóxicos e pesticidas não só inflamam o corpo, como também causam doenças como câncer e tal. Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, em saúde, né, e a saúde está totalmente ligada a equilíbrio, é óbvio que a gente não pode pensar nesse tipo de alimentação que é da nossa geração, que é a alimentação fast food, a alimentação de gaveta, onde você vai ao supermercado e encontra tudo pronto. Na verdade, o processo que a gente tem encontrado hoje, que eu presencio, é exatamente esse retorno à comida da avó, né? Que era aquela comida que era feita muito mais que só uma comida de verdade, uma comida onde tem amor e onde tem consciência, que eu acho que esse é o grande segredo. No começo, quando você começou a elaborar os seus cardápios, o pessoal tinha muita restrição? Você faz cardápio para celebridade, para empresário, público de alto padrão. Foi fácil a aceitação? Foi difícil? Na verdade, assim, não era tão difícil, porque quando o pessoal começou a me procurar, o pessoal começou a me procurar porque o detox era conhecido como uma dieta de emagrecimento. E eu sempre defendo que o detox ele não é uma dieta, ele é um programa alimentar. São coisas bastante diferentes, né? Então, quando uma coisa o detox como dieta, que é quando eu comecei 10 anos atrás, todo mundo vinha, não, eu quero emagrecer, preciso fazer um detox. Normalmente era o suco, né, que você tinha essa Exato, noção. porque o detox ele ficou atrelado a suco, sopas e saladas, no máximo. E na verdade o detox é muito mais do que isso. Eu acho que
eu tô com o meu programa aí, que é um programa autoral, exatamente quebrando esses paradigmas. E por que teve uma aceitabilidade maior? Porque dentro dos estudos que eu fiz, o detox, na verdade, ele é praticado há milênios por várias comunidades muito antigas e ele nunca foi restritivo a sucos, sopas e saladas ou só a líquidos. Na verdade, o detox nada mais é do que comida de verdade. Então, por exemplo, no meu detox tem feijoada vegana, tem moqueca vegana, tem carreteiro vegano. Então, assim, isso permitia com que meus clientes aceitassem isso de forma mais fácil. Né? Porque eu conseguia, e esse é um pilar da minha cozinha que todos os meus clientes relatam, que é uma comida saudável com sabor. Porque também lá atrás a comida saudável, elas dizem, não, comida saudável é ruim porque tem gosto de comida de hospital, ou seja, não tem gosto. Uma história muito bacana na tua carreira. Você elaborou um cardápio para jogador de futebol. Sim. Na França, não é? Sim. Conta pra gente isso. Na verdade, eu atendo alguns jogadores de futebol, mas esse foi meu primeiro trabalho por um atleta assim, de alta performance. E tudo com cardápio orgânico? Todo. Era, na verdade, um programa detox. Ele era um cara que sentia algumas câimbras já durante o primeiro tempo, não conseguia geralmente acabar uma partida, mas ao mesmo tempo é um cara muito diferenciado intelectualmente. Ele é brasileiro, francês? Ele é brasileiro, poucas pessoas conhecem ele no Brasil, chama Marcelo Guedes, porque ele desde os 17 anos ele saiu do time de base do Santos para jogar fora. Então, era no Lyon que ele estava? Isso, e toda a carreira dele foi construída fora do Brasil. E aí ele, pesquisando na internet sobre o que poderia ser isso, ele chegou ao médico, que é o Dr. Samuel Darilasti, que é um dos meus grandes amigos aí de vida e foi o cara que cuidou de mim quando eu tive lesão, e a gente trabalha muito em parceria. E aí o Samuel estava em Paris e ele falou, Dr. Samuel, será que o senhor poderia me atender e tal? O Samuel foi a Lyon, atendeu ele e falou, você precisa fazer um detox com IP. E aí ele nos apresentou, eu fui para lá, fiquei 2 semanas com ele. Só que no primeiro dia teve uma coisa muito inusitada, que chegou no primeiro dia ele já tinha perdido 2 quilos. E eu liguei pro Samuel, e ele já é um cara magro. Eu falei, Samuel, o que eu faço com esse cara? Cara, nunca no detox alguém tinha perdido 2 quilos no primeiro dia. Óbvio, ele é um cara que treina 2 vezes por dia. Metaboliza mais rápido, metaboliza absorve, super rápido. Aí ele falou, mexe comida saudável nele. Enfim, seria mais uma refeição no dia e tal, e aí a coisa equilibrou. Mas o bacana dessa história toda, resumindo, é que depois de 2 meses ele saiu da reserva do time para capitão. Porque na verdade essas câimbras e que ele estava sentindo e essa ansiedade, ela advinha de um corpo inflamado. Então no momento que a gente fez um detox, zerou a questão, né, ou reduziu, não posso dizer zerar, mas reduz, porque a gente não tem como medir isso, mas que a gente reduziu a questão de toxinas, desinflamou o corpo dele e fez a suplementação certa, ele começou a voar de novo. Hoje ele está na Austrália jogando lá e legal. Voando. E depois vieram outros também? Depois vieram outros, eu atendi o William da seleção brasileira, que também é um cara... O William que foi do Corinthians, está na Inglaterra? Isso. Eu atendi ele lá em Londres antes de vir para o Corinthians. Você estava no Arsenal. Isso, ele incrível, o William é demais. Atendo o Júnior Moraes também, que está no Corinthians hoje, que veio da Ucrânia. Enfim, tem mais algo. O que é muito complicado quando a gente fala de atleta de alto padrão, de deixar de comer? Geralmente eles têm uma dieta que é balanceada, né? Mas sim, tem algumas coisas que às vezes fica difícil de tirar no primeiro momento. Quando a gente pensa, na verdade, em detox, Rogério, é muita questão de volume de comida mesmo. Porque um atleta tem que comer muito mais porque ele gasta muito mais. Muito carbo também, né? Exato. Mas é engraçado porque como o detox não é uma dieta de emagrecimento, ele é um programa alimentar com carboidrato, tanto que tem muita cliente que pergunta quantas calorias tem? E eu falo, não sei, porque não é uma preocupação minha. Porque, vamos lá, quando a pessoa faz o detox, ela faz o detox para liberar toxinas, desinflamar o corpo, consequentemente você resgata funções vitais, e aí quando a gente fala em funções vitais, número 1, que pra gente, homem não é muito problema, mas pra mulher é movimentação intestinal, por exemplo. Mulher chega a ficar às vezes 3, 4 dias com o intestino preso e acha que aquilo é normal. E na verdade isso não é normal. O normal é você ir 1 vez por dia.
Pelo né? menos. Pelo menos, exato. Então, no detox isso fica muito claro. Segundo dia, movimentação intestinal começa a funcionar. E aí, com isso, melhora o sono, melhora a pele, melhora a disposição, fortalece a energia vital. Então, por exemplo, no detox, que é o ponto mais polêmico, não pode tomar café. Aí, Nada de café? Nada. Por conta da cafeína? Exato. O pessoal fica louco. Na verdade, o café é uma bebida que acidifica o nosso intestino. Quando a gente pensa em saúde e detox, a gente quer um intestino alcalino. Segundo, ele dá uma falsa sensação de energia, advindo da cafeína, e a gente, na verdade, quer que a pessoa resgate funções vitais, que ela sinta essa energia do corpo que a gente tem, porque, na verdade, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Tudo que a gente acha que ele precisa é porque o ser humano sempre querendo intervir na natureza, porque ele tem o próprio processo de desintoxicação, a gente tem ele automático que é feito diariamente no nosso corpo, porque senão a gente estava todo mundo morto. Sim. O que acontece é que hoje a gente tem uma sobrecarga tóxica, seja por agrotóxicos, pesticidas, seja por metais pesados, seja por estresse oxidativo, poluição, enfim. E a poluição afeta bastante. Exato, que acaba que o nosso corpo não dá conta de fazer sozinho. Então, no detox, a gente pega a principal via, que é alimentar, dá uma reduzida nessa questão da alimentação tóxica, e aí o corpo consegue fazer o processo dele. De modo geral, você tem vivido também boa parte do seu tempo hoje fora do Brasil. Isso. Europa, Estados Unidos, enfim, trabalhando por lá. Alimentação saudável, hoje, em todos os lugares que você tem passado, você vê que é algo mais concreto? Existe uma consciência maior ou ainda é meio que moda aí, Pê? Não, cara. Eu me lembro há 11 anos atrás de eu estar na frente da TV num sábado de manhã, tem um programa que eu gostava muito, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu acho. E aí lá falou que nós estávamos na época da informática e entraríamos na época do bem-estar. E eu recebi aquilo, engraçado que eu não sei porque eu gravei exatamente isso aí, né? Nem trabalhava com isso ainda, época do bem-estar e tal. Talvez para entrar com uma ação contra, né? E eu acho que hoje a gente vive exatamente isso, cara, e é um movimento mundial. Eu percebo em todos, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, que é considerado o país aí que mais se alimenta mal, exatamente por causa dessa cultura do fast food, né? Mas eu percebo, por exemplo, que ao mesmo tempo do fast food tem o Whole Foods, que é o melhor supermercado de orgânicos do mundo. Cara, aquilo lá é o paraíso de qualquer pessoa que queira, que goste de cozinhar e que goste de orgânicos. Aí tu vai me falar, mas tudo que tem lá é bom? Não. Tem um monte de porcaria, orgânica, mas tem um monte de porcaria. E acho que por isso que é tão confuso hoje em dia para as pessoas a questão da alimentação saudável. Porque se tu me perguntar, ser vegano é saudável? Não. Sim ou não? Por quê? Porque se um vegano larga a carne e começa a comer farináceos, cara, ele vai ficar obeso. A própria soja, né? Exato. A soja, se ela ainda não for transgênica, a soja para algumas coisas ela foi condenada, mas na verdade ela se consumida em moderação, ela pode estar incluída na alimentação. Eu mesmo acabo utilizando, por exemplo, tofu defumado, o miso, que é uma pasta de soja fermentada que tem ação probiótica. Então é possível você usar com moderação dentro da sua dieta, ela é rica em muitos nutrientes aí, então ela consegue, mas ela não pode ser a base. Por exemplo, tem gente que tira a carne e bota a carne de soja no lugar e começa a comer todo dia. Então, vai inchando também. Exato, aí você me perguntar, todo alimento orgânico é bom? Não, porque vai depender. Por exemplo, tá cheio de orgânico no Whole Foods com óleo de canola. O que é óleo de canola? O que é canola? Né? Daí a gente volta para aquela... Eu me lembro que eu fui fazer uma especialização em Nova York. Cara, maior escola naturalista do mundo. Aí eles vêm com uma receita com óleo de canola. Aí eu fiquei, na época, meu inglês tupiniquinho. What? Eu queria brigar e tal, mas eu não tinha nem vocabulário para isso. E ele, não, mas é que a canola é tóxica para o ser humano, então a gente faz 3 filtragens. Cara, por que vai fazer 3 filtragens numa planta que é tóxica para o ser humano, tendo tantas outras boas, entendeu? Então, enfim, é um pouco assim como a gente tem várias indústrias, né, da indústria alimentícia, dos interesses, das facilidades, dos benefícios que ela tem para si e não para o ser humano. Né? É bem complicado, né, tudo isso, né? Bom, 2 pontos para a gente finalizar o nosso bate-papo. Bora lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre educação alimentar. Tá. Como que você vê hoje
e poderia ser trabalhada a educação alimentar. Você falou do direito. Sim. O direito poderia ser também uma disciplina, né? Claro. Na grade curricular. Sim. Você acha que a educação alimentar também caberia nas escolas, tudo? Cara, eu acho bem importante. Engraçado que até ontem eu tive um encontro com várias mães e elas falando: você precisa criar um programa para educação, para alimentação dos filhos e tal, porque na verdade essa coisa da comida na lancheira ficou muito estigmatizada a comida fast food, né? Porque é muito mais fácil, você vai ali, compra, bota na lancheira e está pronto. E na verdade eu acho que a educação alimentar ela vem do berço, assim como todas as outras educações, mas aí os pais não tiveram isso, né? Exato. Mas, por exemplo, eu nunca me esqueço, eu tinha uma família que eu fiz muito detox muitos anos, que agora está morando fora do Brasil, e eu me lembro que o filho deles, com 4 anos, na quarta-feira eles almoçavam em casa. E aí eu perguntava: você quer que eu faça algum outro tipo de comida? E a minha cliente falava: não, eles vão comer o que tiver no detox. Com 4 anos e 2 anos. E aí eles sentavam na mesa, e aí tem a questão de brotos comestíveis, florzinhas, e ele olhava: mas essa florzinha é comestível? Eu falei: é. Aí ela pegava e comia. Então também é muito, eu acho que porque na verdade o que a criança é? Um livro em branco. E o que ela vai querer comer? O que os pais comem. Então, se os pais dão esse exemplo de alimentação saudável, com certeza os filhos vão seguir. Você falou em flor comestível. Eu tive anos atrás, e uma namorada minha esteve em Santiago. Tem um restaurante lá chamado Azul Profundo. Conhece? Não, eu nunca fui a Santiago. Serviram um prato só com flores comestíveis. Ali é perto de um bairro chamado Bela Vista, bem no centro de Santiago. Sim. É muito legal, cara. Eu uso bastante na minha alimentação, tanto flores comestíveis como punks também, que são plantas alimentícias. No Brasil não se tem muito essa cultura ainda, né? Cara, já tem. Eu uso há bastante tempo, então já tem bastante chefe utilizando. Por exemplo, beldroega, dente de leão. Dente de leão? Dente de leão é um chá maravilhoso para desintoxicar, e a gente usa a folha também na salada. Tem azedinho. Mas só o chá dele? O chá a gente usa no detox, né? O chá mesmo. Eu gosto de fazer muito, servir para os clientes suchá, que é uma mistura de suco com chá. Então, por exemplo, eu fervo a casca do maracujá com gengibre e cúrcuma. Depois eu bato com a polpa do maracujá, faço a infusão do chá, dente-leão, coo e bato com a polpa do maracujá. Isso é um exemplo de chá. Tem um amigo meu que gosta de chá verja. Ele toma chá de manhã e toma cerveja à noite. Não é igual, né? Mas ajuda. Com certeza está melhor do que quem não toma. Querido, para a gente finalizar, fala um pouquinho da sua agenda daqui para frente, os projetos. Cara, meu foco de projeto hoje está sendo meu livro, que vai ser lançado em breve. Que legal, hein? A gente está finalizando e eu estou meio submerso nisso. Nunca pensei que escrever 80 receitas fosse tão trabalhoso. Até porque eu tenho uma cozinha muito autoral, assim, eu gosto... No meu dia a dia eu não sigo receita, eu vou cozinhando de acordo com o meu humor e o que está na minha memória ali. Então foi um desafio para mim. Mas o livro já está pronto, agora é uma questão de edição, vai ser lançado entre maio e agosto. Tá lindo, é um livro de decoração desses grossos, 240 páginas, com fotos, conta um pouco da minha história e também toda essa transição. Acho que eu tive 3 grandes transições aí que podem ajudar muitas pessoas. A questão da homossexualidade, que por mais que a gente ache que é o normal, não é, e é uma dificuldade para muitas pessoas. A questão de transição profissional e a questão da recuperação da doença aí também, de superação. Então acho que são coisas que podem ajudar aí. E aí mais 80 receitas, um programa detox, é um livro bem... tá me deixando orgulhoso. Se tivesse que resumir a sua vida com uma frase, um pensamento, o que você diria para as pessoas? Cara, eu acho que felicidade. Eu acho que... Eu falo para todo mundo que a gente está aqui de passagem, né? As pessoas são muito apegadas a estar vivo, com medo da morte, e eu acho que isso aqui é só uma passagem para alguma coisa, para uma evolução, e a gente tem que levar as coisas menos a sério e viver mais o presente, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas ou vivendo o passado ou preocupadas com o futuro e esquecem que o lugar principal aí do filminho da caminhada é o presente. Legal. IP, muito obrigado pela entrevista. Prazer é meu, conseguimos, né?
Até que enfim, hein? Difícil. O Neto Bagagem se despede por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.